Olá, meus amigos, Deus abençoe a vida de todos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha abrir os olhos espirituais, a mente, o subconsciente, os ouvidos espirituais de cada um, para entender e compreender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é luz para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é ela que nos guia à eternidade. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Sem a palavra de Deus, é impossível, meu amigo e minha amiga, nós sermos felizes, alcançar a verdadeira felicidade. Porque aqui está o guia para a nossa vida, para que nós venhamos viver uma vida abençoada e ter a maior alegria, a maior das promessas, alcançar a maior das promessas, que é o Espírito de Deus dentro de nós. Essa é a maior promessa que o Senhor Jesus, que Deus nos deu através do Senhor Jesus, através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, que nós viesse ter a vida eterna através do Espírito Santo. Jesus foi ao Pai e disse: eu vou ao Pai, mas enviarei sobre vós o meu Espírito. Para que ele foi ao Pai? E por que ele enviou sobre nós e tem enviado e vai enviar muito mais sobre nós o teu Espírito, sobre a vida daqueles que não o recebeu ainda. Por quê? Porque para vencer o mundo, meu amigo, é impossível vencer o mundo sem o auxílio do Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor Jesus, que venceu o mundo, que venceu as tentações, que venceu os desertos, que venceu o diabo, que venceu o inferno, que venceu a morte. Então o Espírito de Deus quer entrar dentro de nós para que nós venhamos vencer tudo isso e alcançar a salvação da nossa alma. É para isso que o Senhor Jesus veio, para salvar a nossa alma. Através do quê? Através da fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor Jesus. É impossível agradar a Deus sem fé. Porque sem fé você não consegue tomar uma atitude que corresponda à palavra de Deus. Então o mundo espiritual é diferente do nosso mundo, o mundo físico. Veja bem, o que o mundo espiritual tem trazido para nós, o mundo espiritual do inferno, tem colocado na mente de todos, que todos são filhos de Deus. Não, meu amigo, isso é um engano. Não somos todos filhos de Deus. Porque se fôssemos todos filhos de Deus, o mundo não estava assim. As pessoas não estariam sofrendo, vivendo uma vida de inferno, de sofrimento, vivendo no pecado, vivendo na mentira, na prostituição, nas drogas. Se fôssemos todos filhos de Deus, não estaria assim o mundo. E é por isso que as pessoas sofrem. Porque acham que só de ir na igreja, acham porque é religioso, tem a sua religião, acham que são filhas de Deus. Não, não é assim, meu amigo. Para ser filhos de Deus, tem que ser gerado pelo Espírito de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito. Aí sim, quando a pessoa nasce da água e do Espírito, aí se torna filho de Deus. Mas enquanto isso, é criatura de Deus. E o mundo espiritual, o mundo do demônio, que o Satanás é espírito maligno, tem enganado a muitos, tem soprado nos ouvidos de muitos. E tem se autodestruído. Por quê? Quando o ser humano vive as suas vontades, vai contra a palavra de Deus. Veja bem o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas, segundo o Espírito Santo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, veja bem o conselho que ele dá. Andai em espírito, andai segundo o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo tem te guiado. Andai. Mas para que eu possa ser guiado pelo Espírito de Deus, eu tenho que receber. E não cumprireis a concupiscência da carne. Então, quando eu ando segundo o Espírito, quando eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu não ando segundo a concupiscência da carne. Eu não faço conforme o prazer da carne quer, que é as riquezas deste mundo, quer viver a sexualidade, como tem vivido, como o mundo está distorcido. A pessoa quer pegar das riquezas, quer tudo neste mundo. Quer viver a sua sexualidade de qualquer forma, de qualquer jeito, que contraria a vontade de Deus.
Quantos não têm vivido assim? Quantos? Segundo a carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, o Espírito de Deus é contra a vontade do homem, o desejo carnal do homem. E o desejo carnal do homem é contra Deus. É contra a vontade de Deus, é contra a vontade do Espírito Santo. Então não há concordância entre a carne e o Espírito. Ou é bem um, ou é bem outro. Ou você escolhe servir as tuas vontades, os desejos da tua carne, dos teus pensamentos, do que passar a saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, meu amigo e minha amiga, quando você receber o Espírito de Deus. Aí você vai ser guiada e guiado, meu amigo e minha amiga, pelo Espírito de Deus. Aí você vai ouvir a voz de Deus. É para a direita, é para a esquerda. Ele que vai te guiar a toda a verdade. Este é o papel do Espírito Santo na vida de quem o recebe. Porque só assim se torna filho de Deus. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então assim são os nascidos de Deus, conhecem a voz de Deus e ouçam a voz de Deus e não praticam aquilo que é contra a vontade de Deus. E quantos têm vivido contra a vontade de Deus, achando que são filhas, mas afinal de tudo não é filhas, são bodes, ainda são rebeldes à palavra de Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E a lei existe, que é a lei do mundo. Olho por olho, dente por dente. A lei do mundo é que você venha ter raiva, ter ódio das pessoas. Que você venha matar, que você venha roubar. Esta é a lei do mundo. Pagar-se com a mesma moeda. Esta é a lei do mundo. Que você venha viver preso ao sistema do mundo. Mas quando você é guiado pelo Espírito, você é guiado por Deus. E você vai contra a mão do mundo. Contra a mão das suas vontades, dos seus desejos. Você sacrifica a sua vida, a sua alma. Você sacrifica os seus desejos. E entrega tudo nas mãos de Deus para que Ele venha te guiar. Para que Ele venha te instruir. Para que Ele venha te conduzir na vontade dEle. Mas para receber o Espírito de Deus, meu amigo, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Tem toda uma preparação. Não é assim da noite para o dia. Não é assim do nada. Não. Você tem que reconhecer a situação que você se encontra. Foi o que aconteceu comigo. Eu reconheci que eu era filho do diabo. Eu reconheci que eu era um bode. Ia contra a vontade de Deus. E lendo e ouvindo a palavra de Deus. E indo à igreja. Eu tive a minha conversão. E eu alcancei a maior riqueza, que é o Espírito de Deus. Então, se foi possível para mim, é possível para você, meu amigo. Basta você querer e reconhecer quem você é. Aonde você se encontra. O que você tem feito. Porque se é filho de Deus, como você diz, e por que vai contra a palavra de Deus? Veja bem. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são adultérios, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, peleias, disserções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonares e coisas semelhantes a estas. Então tudo isso é manifesto da carne. E tudo isso é contra a vontade de Deus. Porque você está fazendo a vontade da sua carne. A vontade do diabo. A vontade do príncipe deste mundo. Porque automaticamente, se você não serve a Deus, se você não é filha de Deus, meu amigo e minha amiga, você é filho do diabo. Porque tem feito a vontade dele. No mundo espiritual, você tem um pai. Ou é Deus, ou é o diabo. E é o mundo espiritual, meu amigo e minha amiga, que rege este mundo. Porque quem fez todas essas coisas não foi Deus, que é espírito? E o diabo está neste mundo. E ele é dono deste mundo. Ele é o príncipe deste mundo. Desculpa. E tudo isso que está no mundo
se a pessoa tem vivido os prazeres deste mundo, como se não houvesse o amanhã, ela está colocando em risco a sua alma. E para resolver o problema da sua alma, meu amigo, você tem que receber o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus tem as suas obras. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, então ela não tem sofrimento mais. Ela não teme ao mundo. Ela enfrenta o mundo. Ela vence o mundo. Ela vence a morte. Porque nela há vida. E a vida é eterna. Porque o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo. É que nos garante a salvação, é o Espírito de Deus. Porque ele vai nos guiar a toda a verdade. Mas o fruto do Espírito é amor. Mas não o amor do mundo. É o amor de Deus. O amor pelas almas. Você começa a enxergar o mundo com os olhos espirituais. É gozo. É gozo, é um gozo da alma. Você recebe uma alegria tão grande dentro de você quando você recebe o Espírito de Deus. É paz. É paz. Você não vai ter um momento de paz. A paz vai estar dentro de você. Você vai estar em paz. O mundo pode estar caindo aos seus pés. Tudo pode estar parecendo um inferno ao teu lado. Mas você vai estar em paz. Porque você tem certeza que Deus é contigo. E que você é com Ele. Então você tem certeza da tua salvação. Então mal nenhum você tem, porque você está em paz. Você pode ter lutas, guerras, você pode passar por desertos, mas você vai estar em paz. Porque a vitória é certa, porque você está em Deus. Você está na fé. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estes são os frutos do Espírito. E é quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ele recebe todos esses frutos. Então a vida dele passa a prosperar. Então a pessoa passa a cumprir a vontade de Deus, a se importar. Ó Pai, ó meu Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Cumpre hoje, ao acordar, a pessoa ora, cumpre hoje a tua vontade. Que não seja feito o meu desejo, mas a vontade do Senhor. Me guie conforme a tua palavra. Me guie, Espírito Santo, conforme a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então a preocupação sua, meu amigo, quando você recebe o Espírito de Deus, é que você venha ser guiado por Ele. Mas quando você é nascido da carne, você se importa com suas vontades, com seus desejos. Você vive fazendo e cumprindo a vontade da carne, que tem os seus frutos. Quais são os frutos? Idolatria, adultério, fornicação. Quantas pessoas não têm vivido no adultério? Quantas pessoas não têm vivido na fornicação, na prostituição, na mentira, no engano? Quantas pessoas não têm praticado a feitiçaria? Quantas? Por quê? Porque age segundo a carne. Meu amigo e minha amiga, se você quer resolver o problema da sua alma, vem estar conosco nesta quarta-feira, na igreja Em Busca da Verdade. É a noite da alma. O bem mais precioso que você tem é a sua alma. Então venha lutar para que você venha alcançar o Espírito de Deus. Se você quer receber o Espírito de Deus, vem estar conosco em Itaipé, Minas Gerais, na igreja Em Busca da Verdade, do lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaipé. Rua Frei Álvaro, número 23. Vem estar conosco, ouvindo a palavra de Deus. Vem entregar a tua vida no altar e receber o Espírito de Deus. Se você quer nascer da água do Espírito, vem estar conosco. Vem ouvir uma direção diferente para a sua vida. Se você quer resolver o problema da sua alma, se você não aguenta mais sofrer, vem estar conosco. Este é o convite. Eu faço a minha parte, eu te convido. Eu tenho anunciado a palavra de Deus. Agora a escolha é sua, meu amigo. Toma uma decisão para que você venha a ser a própria bênção. Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.